Primeiro dizer que nós ficamos um tempo, por conta da pandemia, praticamente 5 meses parados, né? Os serviços ficaram suspensos. Em paralelo a isso, vários sistemas, né, com relação à emissão de documentos e mesmo a mudança no processo de renovação da CNH, passaram por mudanças no que diz respeito ao sistema. Hoje, por exemplo, o cidadão ele consegue fazer a sua renovação da CNH pelo portal, ele marca diretamente com o médico, com o psicólogo, no caso de quem exerce atividade remunerada, sem necessidade de ir até o poupa-tempo, né? Nós também fizemos um processo de mudança muito importante com relação ao CRLV, que é o documento de licenciamento. Hoje o cidadão ele consegue imprimir, né, e emitir o seu documento de dentro da sua casa. Então ele consegue fazer esse processo de forma online, e isso aí nós tiramos praticamente um contingente de 13% das pessoas de dentro dos postos do Detran e do poupa-tempo. E são vários processos de mudança, de inovação, que o Detran, São Paulo, a Prodesp, juntamente com o poupa-tempo, tem realizado de forma... logicamente que nós tínhamos todo um processo aí de mudança, né, para poder digitalizar os processos, inovar, mas a pandemia ela veio de uma certa forma que nós tivemos que acelerar todos esses procedimentos. É evidente que em algumas cidades, em alguns locais, nós tivemos algumas dificuldades, porque quando você muda o sistema, você tem realmente, né, um problema com relação à emissão, de atraso, enfim, nós tínhamos um prazo de excelência nos atendimentos, que é um prazo aí de emissão de documentos em 3 dias, CNH, e quando nós fizemos a mudança desse processo e toda essa integração, é evidente que nós tivemos aí um momento aí de transição por conta dessa alteração, dessa mudança. E essa teria sido a razão, portanto. Agora está saneado esse problema, porque de uns dias para cá cessaram pelo menos as observações aí das pessoas. É que eles falavam muito sobre documentação de carro, que não tramitava, que a coisa ficava parada e demandou muito tempo, aí por um período pelo menos. De uns 4 dias para cá... Nós temos assim, nós temos uma questão primeiro, que é baseado na legislação. Nós temos uma resolução do CONTRAN que estendeu por prazo indeterminado toda a validade das CNHs. Então, primeiro, o cidadão ele não se obriga nesse momento, principalmente aqueles que tiveram a sua CNH vencida no dia 19 de fevereiro deste ano, né, em diante, a renovação da CNH. Mesmo assim, o Detran tem feito o processo de renovação. Aquele cidadão que quer fazer a sua renovação, ele consegue, pelo portal, realizar o serviço, né, mesmo que ele não seja obrigado a realizar o processo de renovação. Com relação aos documentos, a questão da própria transferência, os prazos também estão interrompidos por conta da pandemia. Então ele não vai ter nenhuma penalidade no que diz respeito à questão de multas, né, pelo prazo, enfim, ele não vai ser penalizado nesse sentido. O que aconteceu, né, e é importante que se diga, é que embora você tenha um processo eletrônico, né, você tem uma demanda represada de muito tempo. E na ponta você tem o servidor do Detran, que mesmo que seja o processo enviado de forma online, você tem toda uma checagem da documentação, toda uma conferência com relação aos documentos que são enviados pelo sistema eletrônico. Então esse processo ele continua, você tem uma verificação, você tem uma checagem nas informações. E como nós tínhamos um grande número de processos parados, nós estamos tendo que dar conta do recado para poder, né, gradativamente, poder se livrar desse passivo, né, desse tempo aí que nós ficamos parados, para poder restabelecer os prazos de forma mais tranquila e que o cidadão tenha uma melhor prestação de serviço. Como você bem disse, o poupa-tempo ele tem uma excelência no atendimento presencial, né? Nós temos uma aprovação aí de mais de 90%, e nas unidades do Detran também. Mas quando você tem um acúmulo de serviço, um acúmulo de demanda,
Eu vou dar um exemplo da capital, que é um exemplo clássico. Nós tínhamos uma unidade do Detran que atendia 10 mil pessoas por dia, né? Você imagina ficar 5 meses parado e ter que voltar esse atendimento, e um atendimento reduzido ainda em 30%, por todo o risco da pandemia, por toda a questão de não aglomerar pessoas, e agora nós vamos, alguns municípios na fase verde, primeiro amarela, verde, e agora nós temos a condição melhor de poder atender, né, num quantitativo maior. Então você tem um acúmulo de demanda que faz com que o serviço não seja tão ágil como era antigamente, né, antes da pandemia. Mas nós estamos restabelecendo toda essa condição para poder prestar um bom atendimento. E quando você fala de transferência, as pessoas elas se queixam com razão, porque muitos querem fazer a comercialização do veículo, a negociação do veículo, trocar, enfim, né? Então ele depende dessa condição burocrática e de resolver o seu problema para poder fazer a sua transação. Então a gente entende perfeitamente, mas também tem deixado claro para as pessoas que nós passamos por um momento, né, atípico, acho que na história do mundo, não foi só de Matão e nem do estado de São Paulo, do país, né? Nós vivenciamos uma crise, aí, uma questão, né, de saúde pública, e em que os serviços ficaram paralisados, que agora nós estamos retomando, e é sensível. Se as reclamações estão diminuindo, é porque os prazos já estão se normalizando.